Família Crescer, a paz do Senhor. Continuamos a nossa leitura bíblica, 1 Samuel, capítulo de número 10. Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: O Senhor ungiu como líder da herança dele. Hoje, quando você partir, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, na fronteira de Benjamim. Eles dirão: as jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Agora seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com vocês. Ele está perguntando: como encontrarei meu filho? Então dali você prosseguirá para o carvalho de Tabor. 3 homens virão subindo ao santuário de Deus em Betel e encontrarão você ali. Um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães e outro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e oferecerão a você 2 pães que você deve aceitar. Depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas que virão descendo do altar do monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará e será um novo homem. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Vá na minha frente até Gilgal, depois eu irei também para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão. Mas você deve esperar 7 dias até que eu chegue e diga a você o que fazer. Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Chegando a Gibeá, um grupo veio em sua direção, o Espírito de Deus se apossou dele e ele profetizou no meio deles. Quando os que já o conheciam viram-no profetizando com os profetas, perguntaram uns aos outros: o que aconteceu ao filho de Quis? Saul também está entre os profetas? Um homem daquele lugar respondeu: e quem é o pai deles? De modo que isso se tornou um ditado: Saul também está entre os profetas? Depois que Saul parou de profetizar, foi para o altar do monte. Então o tio de Saul perguntou a ele e ao seu servo: aonde vocês foram? Ele respondeu: procurai jumentas. Quando, porém, vimos que não seriam encontradas, fomos falar com Samuel. O que Samuel disse a vocês? Perguntou o tio. Saul respondeu: ele nos garantiu que as jumentas tinham sido encontradas. Todavia Saul não contou ao tio o que Samuel tinha dito sobre o reino. Samuel convocou o povo de Israel ao Senhor em Mispá e disse a eles: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei Israel do Egito e libertei você do poder do Egito e de todos os reinos que os oprimiam. Mas vocês agora rejeitaram Deus que os salva de todas as suas desgraças e angústias e disseram: não, escolha um rei para nós. Por isso agora apresentem-se perante o Senhor de acordo com as suas tribos e os seus clãs. Tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximarem, a de Benjamim foi escolhida. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã, e o clã de Matri foi escolhido. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado. Consultaram novamente o Senhor. Ele já chegou? E o Senhor disse: sim, ele está escondido no meio da bagagem. Correram e o tiraram de lá. Quando ficou em pé no meio do povo, os mais altos só chegavam aos seus ombros. E Samuel disse a todos: vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele no meio de todo o povo. Então todos gritaram: viva o rei! Samuel expôs ao povo as leis do reino. Ele as escreveu num livro e o pôs perante o Senhor. Depois disso, Samuel mandou o povo de volta para as suas casas. Saul também foi para sua casa em Gibeá, acompanhado por guerreiros cujo coração Deus tinha tocado. Alguns vadios, porém, disseram: como este homem pode nos salvar? Desprezaram-no e não lhe trouxeram presente algum, mas Saul ficou calado. Capítulo 11. O amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes-Gileade e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram: faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você.
Contudo, Naás, o amonita, respondeu: só farei um tratado com vocês sobre a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe todo Israel. As autoridades de Jabes lhe disseram: dê-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul, relataram essas coisas ao povo, todos choraram em alta voz. Naquele momento, Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou: o que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhes contaram o que os homens de Jabes tinham dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. Apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços e por meio dos mensageiros enviou os pedaços a todo Israel, proclamando: isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo e eles vieram unânimes. Quando Saul os reuniu em Bezeque, havia 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. E disseram aos mensageiros de Jabes: diga aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relatarem seus habitantes de Jabes, eles se alegraram. Então os homens de Jabes disseram aos amonitas: amanhã nós nos renderemos a vocês e poderão fazer conosco o que quiserem. No dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em 3 grupos. Entraram no acampamento amonita na alta madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram de tal modo que não ficaram 2 juntos. Então o povo disse a Samuel: quem foi que perguntou: será que Saul vai reinar sobre nós? Traze-nos esses homens e nós os mataremos. Saul, porém, disse: hoje ninguém será morto, pois neste dia o Senhor trouxe libertação a Israel. Então Samuel disse ao povo: venham, vamos a Gilgal e reafirmemos ali o reino. Assim todo o povo foi a Gilgal e proclamou Saul como rei na presença do Senhor. Ali ofereceram sacrifícios de comunhão ao Senhor e Saul e todos os israelitas tiveram momentos de grande alegria. Capítulo 12. Samuel disse a todo Israel: atendi tudo que vocês me pediram e estabeleci um rei para vocês. Agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho e de cabelos brancos, e meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Aqui estou, se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para a sua culpa, testemunhem contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. E responderam: tu não nos exploraste nem nos oprimiste, tu não tiraste coisa alguma das mãos de ninguém. Samuel lhes disse: o Senhor é testemunha diante de vocês, como também o seu ungido é hoje testemunha de que vocês não encontraram culpa alguma em minhas mãos. E disseram: ele é testemunha. Então Samuel disse ao povo: o Senhor designou Moisés e Arão e tirou os seus antepassados do Egito. Agora, pois, fiquem aqui, porque vou entrar em julgamento com vocês perante o Senhor, com base nos atos justos realizados pelo Senhor em favor de vocês e dos seus antepassados. Depois que Jacó entrou no Egito, eles clamaram ao Senhor e ele enviou Moisés e Arão para tirar os seus antepassados do Egito e os estabelecer neste lugar. Seus antepassados, porém, se esqueceram do Senhor, seu Deus. Então ele os vendeu a Cícera, o comandante do exército de Azor, aos filisteus e ao rei de Moabe, que lutaram contra eles. Eles chamaram ao Senhor dizendo: pecamos, abandonando o Senhor e prestando culto aos Baalins e aos postes sagrados. Agora, porém, liberta-nos das mãos dos nossos inimigos e nós prestaremos culto a ti. Então o Senhor enviou Jerubaal, Baraque, Jefté e Samuel e os libertou das mãos dos inimigos que os rodeavam, de modo que vocês viveram em segurança. Quando, porém, vocês viram que Naás, rei dos Amonitas, estava avançando contra vocês,
Me disseram, não, escolha um rei para nós, embora o Senhor, seu Deus, fosse o rei. Agora aqui está o rei que vocês escolheram, aquele que vocês pediram. O Senhor deu um rei a vocês. Se vocês temerem, servirem, obedecerem ao Senhor e não se rebelarem contra suas ordens, e se vocês e o rei que reinar sobre vocês seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo irá bem a vocês. Todavia, se vocês desobedecerem ao Senhor e se rebelarem contra o seu mandamento, sua mão se oporá a vocês da mesma forma como se opôs aos seus antepassados. Agora preparem-se para ver este grande feito que o Senhor vai realizar diante de vocês. Não estamos na época da colheita do trigo. Pedirei ao Senhor que envie trovões e chuvas para que vocês reconheçam que fizeram que o Senhor reprova totalmente quando pedir um rei. Então Samuel clamou ao Senhor e naquele mesmo dia o Senhor enviou trovões e chuva e assim todo o povo temeu grandemente ao Senhor e a Samuel. E todo o povo disse a Samuel, ora ao Senhor teu Deus em favor dos teus servos para que não morramos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir um rei. Respondeu Samuel, não tenham medo, de fato vocês fizeram todo esse mal. Contudo, não deixe de seguir o Senhor, mas sirva ao Senhor de todo o coração. Não se desviem para seguir ídolos inúteis, que de nada valem, nem pode livrá-los, pois são inúteis. Por causa do seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo. E longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também ensinarei a vocês o caminho que é bom e direito. Somente temam ao Senhor e sirvam a Ele fielmente de todo o coração e considerem as grandes coisas que Ele tem feito por vocês. Todavia, se insistirem em fazer o mal, você e o seu rei serão destruídos.